tipos de Kabbalah? Os tipos de Kabbalah. Vamos para essa. Bom, vamos lá. Eu falei que a Kabbalah está fundamentada em obras canônicas, né? Então, a Kabbalah judaica está fundamentada no Zohar, no Bahir, no Sefer Yetzirah. Claro, dentro da Kabbalah judaica racídica, nós temos o Tânia, né? O Tânia, né? Que Shneur Zalman de Liad nos trouxe, né? Essa obra que é a base de toda a Hassidut esotérica, é o Tânia. Mas as obras cabalísticas clássicas e canônicas são o Sefer Yetzirah, o Bahir e o Zohar. O Zohar dividido em duas partes. A primeira parte do Zohar comentando as Parashiot, trechos das Parashiot. E a segunda parte do Zohar trazendo outras informações. E daí você tem os adendos do Zohar. E aí já vou avisar, né, que o Zohar não é aquele livrinho de capa preta com uma menorá na frente. Aquele não é o Zohar. Aqueles são dois adendos do Zohar, né, atribuídos aos dias finais e revelações finais de Shimon Bar Yochai, destinada aos seus discípulos, e não está em todas as edições do Zohar completo. Tá? Bom, já o Bahir e o Sefer Yetzirah, eles falam mais sobre a criação do mundo, sobre as almas, sobre os níveis da alma, os mundos. O Sefer Yetzirah vai falar muito sobre a árvore da vida, sobre a forma e sobre as Sefirot, né? Vai falar da cosmogonia, da teogonia, assim por diante, do surgimento de Deus desde o En até suas manifestações posteriores. Se é que eu posso chamar de surgimento, né? Do infinito, mas enfim, dentro da linguagem do Sefer Yetzirah, vai falar do mundo de Yetzirah, por isso o nome dele, vai falar das energias, e etc, etc. E é um livro muito curto, curtíssimo. Aí a pessoa compra o Sefer Yetzirah, não estamos vendendo, Sefer paga nós. Hashtag, fica a dica. Fica a dica, mas lá da editora Sefer, é um livro grosso assim. Não, aquilo não é o Sefer Yetzirah, aquilo é o Sefer Yetzirah comentado, verso por verso, pelo Aryeh Kaplan. Isso é aquilo lá. Se você vai querer encontrar o Sefer Yetzirah, ele está lá no final do livro, algumas poucas páginas, é o Sefer Yetzirah. Então ali é o comentário do Sefer Yetzirah. Entendeu? Ou assim também o Zohar, a maioria que você encontra são comentários do Zohar, né? E o Zohar, ou o Zohar comentado. Então essas são as obras clássicas, né? Então essa é a Kabbalah judaica. E dentro da Kabbalah judaica nós temos a Kabbalah luriana, né? De Isaac de Lúria. Tem a própria Kabbalah de Moshe Cordovero, né? Você tem a Kabbalah do Shimon Bar Yochai, né? Você tem várias vertentes, né? Tem a Kabbalah da Hassidut, que é muito fundamentada no Tânia, né? E por isso bastante preenchida de religiosidade. A Kabbalah racídica é bastante religiosa, né? Bastante racídica, propriamente dito, né? E está muito preocupada com a techuvá da alma, está muito preocupada com a questão da elevação pessoal, né? Da unidade de Deus e tudo isso. Isso também é Kabbalah. Bom, agora, fora da Kabbalah judaica, nós temos duas principais. Dentro da Kabbalah judaica, você tem ainda a Kabbalah toledana. Essa Kabbalah toledana, alguns não consideram judaicas. Tá? Ela é uma Kabbalah surgida em Toledo, lá na região de Toledo, e que foi escrita baseado muito numa pegada da psicologia da alma. Entendeu? Então, é uma Kabbalah muito útil como ferramenta de autoconhecimento. Entendeu? Então, bom, vou dar um exemplo. Ela vai interpretar, por exemplo, o Êxodo. O Êxodo é a saída do Egito. Certo. E o que é a saída do Egito? É a saída da escravidão. Somos escravos do quê? Somos escravos dos vícios da alma.
das nossas más ações. E esse caminho do êxodo é o caminho da iluminação, é o caminho de quem busca essas salas. Certo. Então, nesse sentido, a Cabala toledana vai por esse caminho aí. Vai considerar as Sefirot como aspectos da alma, o ego, o superego. Vai conversar com a psicologia, com a psicanálise. Vai fazer toda essa relação, tá? Cabala toledana vai também brincar com símbolos extra-judaicos, até cristãos. Olha só. E vai encontrar dentro do cristianismo símbolos que, de alguma maneira, a Cabala enxerga dentro do próprio cristianismo. Então, por isso a Cabala toledana ela é um pouco marginalizada por alguns estudiosos mais assim, religiosos, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Bom, fora dessa linha, nós temos a Cabala esotérica, que é a Cabala que vai buscar muita fonte dentro do esoterismo universal, muito baseada na teosofia, né? A Cabala esotérica vai buscar dentro da teosofia de Blavatsky, vai buscar dentro da mitologia grega, vai buscar no hinduísmo, vai conversar com Kabbalah entre Sefirot e chakras, por exemplo, corpo ruach, né? Alma ruach com corpo energético. Entendi. Kabbalah esotérica, ela é mais ampla, ela está fora do judaísmo, vamos dizer assim, mas ela mesmo, os judeus podem estudá-la desde que entendam e saibam diferenciar o que é símbolo do que é Avodah Zarah, do que é mitologia e do que é Avodah Zarah. Aí tem a Cabala cristã. Olha aí. A Cabala cristã. A Cabala cristã, ela é muito antiga também, né? E ela vai interpretar a Cabala a partir dos símbolos cristãos. Então, por exemplo, ela vai interpretar o Adam Akadimon da Cabala judaica, que é o homem primordial, né? Como símbolo, alguns chamam de mundo, mas na Cabala cristã ela é o Cristo. O Adam Akadimon é o Cristo que desce do céu, que estava lá com Deus. O Adam Akadimon é a consciência crística. Tudo isso é Cabala cristã. Vai interpretar o símbolo da cruz cristã como uma metáfora da árvore da vida. Coroa de espinhos, Keter, Biná, Hormá nas mãos, assim por diante, os lados, Isod, e tudo isso, Malhut lá embaixo. Cabala cristã. Cabala cristã. Cristã no sentido cristão. Cristã mesmo. De cristã mesmo, tá? Mas ela vai trazer elementos da gnose. Elementos da gnose. A gnose é uma vertente filosófica, né? O gnosticismo, uma vertente filosófica grega, podemos dizer assim, que surgiu ali nas chamadas igrejas cristãs do primeiro século, a gnose joanina ali, dos cristãos primeiro, segundo, terceiro século ali, e a gnose vai buscar também na Cabala suas referências, e aí a Cabala cristã vai absorver a gnose, e o movimento cabalístico cristão mais contundente no mundo, mais expressivo no mundo, é o martinismo, chamado martinismo. O martinismo, ele vai reinterpretar o Cristo a partir da Cabala cristã, com os seus respectivos símbolos, e vai utilizar algumas fontes do martinismo. Alguns falam do martinismo, enfim, não vou me lembrar agora todas as nomenclaturas, mas enfim, o martinismo ele vai buscar a Rosa Cruz, por exemplo. Rosa Cruz. Muita gente tem curiosidade, né? Sim, a Rosa Cruz e tudo. Bom, a Rosa Cruz é uma ordem que surge a partir de ordens anteriores, né? Maçonaria e etc. Algumas correntes maçônicas também vão
vão flertar com a gnose, com o gnosticismo e com o martinismo. Não todas, só aquelas de vertente cristã. Mas a Rosa Cruz, na verdade, apesar de se falar muito de cabala na Rosa Cruz, e usar a árvore da vida e tudo mais, mas é cabala martinista. É cristã. É cristã. É cristã. E quando eu falo de Rosa Cruz, eu estou falando do martinismo e da Rosa Cruz como macro, e estou falando da própria Amorque, que é a Ordem Rosa Cruz de vertente egípcia. E que os outros martinistas não gostam muito. Porque elas seguem também os princípios também martinistas ou não? Ela é martinista. Também. Mas por que eles não gostam? Por causa que a Amorque trouxe a mitologia egípcia. Entendi. Que não faz parte do martinismo. Eles pegaram mais símbolos para... Isso. E daí eles criaram mais. toda uma mitologia só dela, né? Partindo de Akhenaton para frente, o único faraó monoteísta, segundo se acha, e tudo, e chegando até Tutankhamon, e aí passa por Moisés e tudo isso, chegando em Jesus como mestre ascensionado, avatar e o último faraó. Eles enxergam ele como Deus? Também não. Não. É só um símbolo mesmo. É mais um símbolo. Entendi. Eles estão. Depende para quem você pergunta. Porque como ela é uma ordem e não uma religião, entendi, dentro da ordem você tem cristãos, profissionais e não profissionais. Né? No sentido de professam. Sim. Confessional. Ela não é uma ordem confessional. O martinismo não é confessional. Bom, há quem diga que não. Que ela depois de certos níveis, se torna confessional e se torna uma fé. Entendi. Mas nem para todo mundo. Então, Rosa Cruz é um exemplo de cabala cristã adaptada à mitologia egípcia. Muito interessante como estudo e como conhecimento, mas ela já está fora da cabala judaica. Mas ela é mais filosófica, né? Totalmente filosófica. Totalmente filosófica. Iniciática, filosófica, operativa. Operativa também. Operativa. Mas a operatividade deles é uma operatividade bastante sutil. Mas existe. Entendi. Mais pro lado da teurgia. O estudo dos anjos. Aí você tem outras ordens martinistas posteriores que saíram disso. Né? Por exemplo, a Ordem dos Elos Cohen, né, dos sacerdotes do universo e tudo mais. Jean-Baptiste Villermoz, fundador, mestre maçom, tudo mais. Então aí as coisas começam a ficar misturadas. Então assim, tem ordens aqui e ali e tudo bem, mas isso já é uma cabala paralela. Uma cabala paralela. E alguém que tem o conhecimento da cabala judaica, quando se depara com isso, vai achar estranho as adaptações que ali são feitas. Para dar sentido para eles. Para dar sentido, exatamente. Né? Bom, você tem a cabala também, a cabala mística. A cabala mística. Toda cabala é mística, mas o nome, tá? Mística. Alguns usam o K em vez do C, assim como usam também na mágica com K e não com C, que é uma linha da Cabalá mais telemita. E aí nós estamos falando de Aleister Crowley. Entendeu? Já começa mais operativo. Bem mais operativo. Ele, para você ter uma ideia, ele criou o seu próprio tarô. Né? Modificou, ele pegou uma carta que era um número tal e colocou no outro número e reinterpretou, reposicionou as cartas do tarô em diferentes caminhos da mesma árvore da vida e reinterpretou tudo isso. A cabala mística, tem até livros sobre isso, interpreta as sefirot de maneira diferente.
Eu não vou ficar aqui dando nome de autoria nem nada. É só um conversa, né? Sim, claro. Mas é possível... Uma pessoa foi ler para mim a cabala mística e eu falei, essa cabala não é judaica. Não, isso aqui é cabala, tá escrito aqui. Essa cabala é do Crowley. A gente reconhece, né? A forma dele falar. Então, é outro empréstimo. Então, ele estudou a cabala? Estudou. Mas ele estudou a cabala qual? Ele estudou a cabala que tem seu pé na gnose, seu pé no martinismo, seu pé no simbolismo cristão e judaico-cristão. Na verdade, veio da passagem dele pela ordem Golden Dawn. Entendeu? Que é a ordem Golden Dawn. E a ordem Golden Dawn é uma outra ordem. Então, estamos falando aqui de ordens iniciáticas. Entendeu? Certo. Não estamos falando de escolas de filosofia. Estamos falando de ordens iniciáticas, estamos falando de graus, de rituais, estamos falando de ascensão a planos, estamos falando... E aí ele criou sua própria ordem, enfim, que não vem ao caso agora. Então, acabar lá, passando por esse caminho... Não, eu ainda vou deixar isso... Me lembro de falar isso. Antes disso, quero concluir essa parte dizendo que a Kabbalah também está dentro das religiões de matriz africana. Pois é. Por quê? Porque as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, basicamente essas duas, ou a Umbanda, que é uma religião brasileira, que pega elementos de Candomblé e elementos de Umbanda, e às vezes mistura, e Brasil... vão encontrar referências das suas crenças nos orixás, porque uma coisa que as pessoas não sabem é que para os membros das religiões africanas, nem sempre o orixá é visto como divindade. Na verdade, ele não é. É uma força. Né? Uma força. E eles vão encontrar referência disso na Sefirot. Na Sefirot, né? Entendeu? Na Sefirot. E aí... Então, você vai encontrar dentro de livros de Umbanda, você vai encontrar a árvore da vida. E eles buscando uma correlação, vai divergir de um autor para o outro. Sefirá tal, orixá tal. Sefirá tal, orixá tal. Então, dito isso, eu vou dizer que a Kabbalah de um modo geral, ela vai de Moshe a Raul Seixas. É verdade. Já que Raul Seixas e o seu amigo Paulo Coelho se consideravam discípulos de Aleister Crowley. Então a Kabbalah vai de Moshe a Raul Seixas, passando por Madonna. Entendeu? E pelos centros de Candomblé de Umbanda. Mas quando a gente fala de Kabbalah, quando eu estou falando aqui, eu estou falando da Kabbalah enquanto como a expressão do que se chama de Kabbalah no mundo. Mas a Kabbalah judaica, porque a Kabbalah é uma palavra judaica, ela foi desenvolvida dentro do judaísmo, sempre esteve presente, não com esse nome, na espiritualidade judaica, e para resumir a história, é o quarto nível de interpretação da Torá. Ou seja, sem a Torá, a Kabbalah judaica não se sustenta. Se você tira a Torá da Kabbalah, a Kabbalah deixa de ser judaica. E se você tira a Kabbalah da Torá, a Torá deixa de ser esotérica. A Torá deixa de ser esotérica. E a Torá, dizem os sábios, perde sua alma. Se torna uma coisa seca. Sabe o que eu achei interessante, Ravel? O senhor faz uma